Eu quero meditar com os irmãos nessa manhã nesse texto de Provérbios, Provérbios capítulo 3, e o verso é de 5 e 6. Quem tiver aí a sua versão, pode ler. Caso não, vamos ler junto aqui. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie, ou algumas versões, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Eu quero que você, por meio dessa mensagem, saia daqui hoje descansado. Que esse é o tema que nós estamos trabalhando esse mês, né? Descanso em Deus. Que você possa literalmente descansar no Senhor nessa manhã. Amém? O livro de Provérbios, irmãos, ele faz parte, né, do compêndio do Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, né? Ele é atribuído majoritariamente, a sua escrita, ao rei Salomão. Mas por que majoritariamente, né? Porque Eclesiastes, ou melhor, Provérbios, né, ele vai mencionar alguns outros escritores também que compõem esse livro. Como, por exemplo, Agur, filho de Jaque, o autor do capítulo 30 de Provérbios, foi esse homem citado. E também tem um rei chamado Lemuel, que escreve ali os conselhos do capítulo 31. E outros autores também que vai aparecer somente como sábios, no caso aí do capítulo 22 e 24. Por isso que majoritariamente, né, o contexto de maneira geral é atribuído a Salomão. Mas basicamente, né, nós conhecemos Salomão, ele foi um rei sábio, um rei a qual Deus concebeu a ele muita sabedoria, conforme está escrito lá em 1 Reis capítulo 3, do verso 9 ao 13, nós vamos ver ali o diálogo, né, de Salomão e Deus. Ele teve a oportunidade de pedir a Deus, né, e Deus concede a ele o que ele pediu. Ele não pediu riqueza, né, ele não pediu fama, ele não pediu status, mas ele pediu sabedoria para poder conduzir o seu povo. E Deus diz: olha, por causa disso, né, eu também te abençoarei de uma maneira grandiosa. Você vai ser um dos mais poderosos, o mais rico, enfim. E Salomão, então, nós conhecemos como esse rei sábio. Mas, basicamente, irmãos, Provérbio, ele é um manual para nós de uma vida prática divina. Isso nós podemos ver quando nós discorremos toda a leitura do livro de Provérbios. Eu não sei aqui se vocês já tiveram essa oportunidade de ler Provérbios, mas ele traz para nós, né, esse conceito de uma vida prática. Basicamente, para nos ensinar a termos uma vida equilibrada. Porque às vezes nós nos desestabilizamos, né? Pela falta de confiança em Deus, muitas vezes pelas adversidades da vida, a gente desestabiliza, né? Mas Provérbios ele traz para nós, né, que é essa vida prática, né, de uma maneira que a gente possa viver confiante em Deus, e a gente então consegue trazer esse equilíbrio. E ele começa o livro, lá em Provérbios capítulo 1, verso 1, o texto ele diz assim, ó: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles, no caso aqui, os provérbios, ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, para receber o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para conceder aos inexperientes prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. O sábio ouvirá e crescerá em prudência, e o instruído adquirirá habilidade. Ou seja, ele foi escrito para nos ensinar como viver com sabedoria, mas na prática, não apenas na inteligência, na parte intelectual, mas uma sabedoria que nasce, por exemplo, do temor a Deus. Como a gente vê lá no verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E a sabedoria bíblica é mais do que um conhecimento. Ela é uma arte de vivermos em harmonia com a vontade de Deus. Que aí a gente consegue conduzir a nossa vida nas tomadas de decisões com mais eficácia, ou melhor dizendo. E no capítulo 3, Salomão, ele começa o capítulo trazendo ali um tom paternal. Ele diz assim, olha, meu filho, né, quando ele começa o capítulo 3, não esqueça das minhas instruções. Ele é como se um pai orienta e aconselha o seu filho a confiar plenamente no seu Senhor. Ou seja, rejeitar um pouco a autossuficiência. Porque a gente, às vezes, nos apoiamos em nós mesmos. Mas, inicialmente, aqui nós percebemos que o conselho desse pai, né, nesse sentido paternal, é uma orientação para que a gente possa desapegar um pouquinho da nossa autossuficiência e começar a confiar um pouco mais no nosso Senhor. E Deus, sendo nosso Pai, obviamente, nessa manhã, Ele traz para nós, né, esses conselhos, que por meio da sua palavra, por meio da dependência a Ele, nós podemos ter uma vida mais estável. E ao invés de buscarmos soluções humanas, como nós sempre fazemos, né, e apoiarmos nas nossas capacidades, na nossa autossuficiência, nós precisamos buscar em Deus, primeiramente, na sua sabedoria, para que a gente possa ter a resolução e um maior equilíbrio que a nossa vida precisa. Sendo assim, o verso 5 e 6 aqui, ele é basicamente o centro teológico do capítulo, porque ele resume esse chamado a uma confiança prática, de que entregar o coração a Deus, rejeitar o próprio entendimento e reconhecer Deus em tudo, faz muita diferença nas nossas vidas. E viver essa confiança em Deus na prática exige algumas condicionais que eu queria trabalhar com os irmãos aqui nessa manhã. Que confiar em Deus de maneira prática, ela exige em primeiro lugar rendição. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. A palavra confiar aqui, no hebraico, ela significa depender com segurança. Ser desprovido de preocupação. Ser ousado. Godfrey Hollis foi um professor de hebraico da Universidade de Oxford e, segundo o comentário Cultura Bíblica, ele argumenta que a palavra hebraica aqui, traduzida por confiar, nesse texto, tem a sua ideia original de ficar deitado, indefeso, com o rosto no chão. Ou seja, uma postura completamente vulnerável, mas ao mesmo tempo de confiança. Porque se uma pessoa chega a ficar nesse sentido, é sinal que ela está confiando que alguém está o protegendo. E Salomão, ele não está falando aqui no contexto de uma fé parcial, mas é dessa confiança total, sincera, da gente se entregar. Sabe, é aquela coisa de você fazer assim e falar, meu Deus, agora vem. Mas de repente alguém tira, te protege, entra na sua frente. É esse tipo de confiança, quando se trata de uma confiança de todo o coração. E o coração, na mentalidade hebraica, ele representa o centro das decisões, das emoções, das nossas vontades. Então, logo, irmãos, confiar em Deus de todo o coração é entregar 100% o controle da nossa vida a Ele. É reconhecer que somente o Senhor garante essa ousada confiança. Porque muitas vezes nós dizemos confiar em Deus. Isso é fácil, né? Eu confio. Mas nós continuamos tentando resolver tudo. Nós não confiamos 100%. E quando as circunstâncias apertam,
As coisas saem do controle, nós queremos resolver com as nossas forças, do nosso jeito, com as nossas habilidades. E confiar em Deus de todo o coração é render o controle a Ele. É descansar na sabedoria e na capacidade dEle. Entende? Mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Parece que a circunstância, as coisas, ela fugiu tanto do controle que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Como a gente vai fazer? E a gente busca recursos, a gente tenta de um jeito, tenta de outro, mas parece que a solução primordial das nossas vidas, que deveria ser Deus, é o último recurso que nós buscamos. Então, nesse processo, a gente desgasta, a gente se frustra, a gente se decepciona, até conosco mesmo. Porque descansar na sabedoria e na capacidade de Deus nos faz confiar. Esse processo é muito difícil, né? Da gente exercer a nossa fé com uma devoção genuína a ponto de deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro e confiar em Deus de que o dia de amanhã está nas mãos dele. Sem se preocupar. É fácil? Não. Porque o nosso lado humano fica a milhão. A gente está ali processando as informações, né? Principalmente as ruins, né? Porque as boas não, as boas tranquilo, a gente só administra. Mas quando a situação é contrária, a gente fica processando qual a forma, né? Como que a gente vai resolver aquilo. Então, descansar na sabedoria de Deus, na capacidade dele, mesmo quando nós não estamos entendendo nada, faz com que a gente, de fato, demonstre essa fé. Mesmo quando nós não estamos vendo saída. Mesmo quando nós não temos resposta. Mas mesmo assim, irmãos, nós precisamos ter essa fé. Que Ele está no controle de tudo. Rendição é o ato de se entregar. É entregar o controle da própria vida a Deus. Para que Ele nos conduza. Rendição é levantar as nossas mãos, é soltar as armas, é dizer, Senhor, eu não tenho condição. Eu não sei o que fazer. Eu já me esgotei, eu já fiz tudo o que eu precisava, tudo o que eu tinha. Os meus recursos se foram, eu não sei mais o que fazer. Isso é rendição. É render a vida para Deus. É confiar. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Então eu me rendo. Chegou um momento que eu não sei mais o que fazer. Em meio às turbulências na vida, não há nada melhor que confiar que Deus está nos conduzindo. Rendição é reconhecer as nossas limitações. E que Deus, Ele é capaz e muito mais suficiente do que as nossas melhores habilidades. Porque a gente fica patinando, né? Patinando. A gente não entrega. A gente não se rende a Deus. A gente quer resolver de qualquer forma. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Que é difícil. Mas quando se trata de um viver de descanso em Deus, exige rendição. Exige a gente se render, se entregar para Deus de maneira completa. Amém, queridos? Confiar em Deus na prática exige essa rendição. É confiar de todo o coração. E eu te pergunto nessa manhã, o que você está esperando para soltar as rédeas da sua vida e entregar o controle dela 100% ao Senhor? Que aí você vai descansar. Caso contrário, esse mundo ele não para.
E nós vamos viver o tempo todo em aflição. Porque é isso. As adversidades da vida nos traz aflições, preocupações. E a gente não descansa, a nossa mente não consegue descansar, porque é o tempo todo processando. Mas quando eu entendo o meu limite, quando eu entendo que há um Deus muito mais capaz, e aí eu entrego o controle da minha vida a Ele, eu me rendo, aí eu consigo descansar. Senão eu não consigo. Eu tiro por experiência própria, irmãos. Eu sou muito preocupado. Tem hora que eu preciso tomar um chacoalhão da minha esposa. Eu falo, calma, vai dar tudo certo. Porque é natural. É nosso, né? É inerente ao ser humano se preocupar. Mas que nós possamos aprender com essas instruções de um homem que foi tão sábio como Salomão, a descansar no Senhor. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Amém? E em segundo lugar, para viver essa confiança na prática, exige renúncia. Obviamente, não podia faltar, né? O texto vai continuar. E não se apoie no seu próprio entendimento, ou algumas versões, não se estribe no seu próprio entendimento. E estribar aqui, né, estribar-se, significa literalmente apoiar. Depender de algo para se sustentar. Porque às vezes a gente se sustenta no nosso próprio entendimento. E o texto nos ensina a não depender de nós mesmos. A não confiar simplesmente no conhecimento humano. O entendimento humano ele é limitado. Ele é falho. Ele é insuficiente muitas vezes. As nossas percepções, elas são parciais e muitas vezes enganosas. A gente acha que vai dar certo. E quantas vezes nós achamos isso? Nós temos certeza absoluta que vai dar certo, que esse é o melhor jeito, que nós sabemos a forma de agir. Mas no final nós percebemos que nós estávamos completamente errados. Que a confiança verdadeira, irmãos, ela exige renúncia do orgulho. Às vezes a gente não quer abrir mão de dizer, eu não sei o que fazer. Não, claro que eu sei. Está tudo sob controle. Fica tranquilo. Às vezes a gente tem que abrir mão desse orgulho, nos colocar no nosso lugar, abrir mão de querer o tempo todo ter razão, de achar que sabemos tudo, de que podemos tudo sozinho. Porque nós vivemos numa era de autossuficiência. As pessoas confiam na sua própria lógica. É o que elas entenderam que é o certo. Não conseguem pensar fora da caixa. Sabe, às vezes você conversa com pessoas, principalmente relacionado à religião, as pessoas crescem, né, com os seus princípios. E para você desconstruir isso, é muito difícil. Eu uso um termo muitas vezes, conversando, dialogando, principalmente, né, evangelizando as pessoas, falando de Jesus, que a gente tem que ter a mente um pouco mais aberta para pensar fora da caixa. Porque às vezes aquilo que eu acho que é certo é errado, mas eu aprendi assim. Então a gente tem que ter essa noção de que às vezes os nossos conceitos, os nossos achismos, não é a verdade. Não é o certo, não é a melhor maneira de se fazer. Mas nós vivemos num mundo de autossuficiência. Que as pessoas confiam nas suas lógicas, nas suas experiências, nas suas habilidades. Mas o cristão, ele é chamado a submeter essa razão à vontade de Deus. Porque confiar em Deus implica em dizer, mesmo quando não faz sentido, escolher obedecer. Quando foge da lógica,
quando sai da razão. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos apoiamos no nosso entendimento e às vezes a gente se decepciona. Deus não quer apenas que pensemos corretamente, mas que confiemos nele quando não compreendermos tudo. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Um chamado, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Aonde que é? Não sei. Vai. Ele renunciou à lógica para obedecer. Quem que faz uma coisa dessa? Eu vou sair, não sei para onde eu vou. Ele contrariou a lógica ao aceitar sacrificar o filho da promessa, que tanto esperou. Não faz sentido. Mas é isso que Deus nos chama a fazer, irmãos. É descansar em Deus, é renunciar à nossa autoconfiança, ao nosso autoconhecimento, à razão, à lógica, para viver essa dependência dEle. Isso é renúncia. É contrariar a lógica. É obedecer à voz dEle. Renuncia. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, para a gente viver essa confiança em Deus na prática, é necessário o reconhecimento. E o texto, verso 6, diz assim, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E reconhecer significa perceber, ver. É o ato ou o efeito de identificar algo ou alguém. Você tem identificado Deus na sua vida? Você tem visto Deus na sua vida? Você tem percebido Deus na sua vida? Reconhecer é essa ação de valorizar a presença e a direção de Deus em cada área das nossas vidas. O texto diz em todos os caminhos, não é apenas nas grandes decisões, nas mais difíceis, mas às vezes nas simples, nas pequenas, nos mínimos detalhes que às vezes nós passamos desapercebidos. Mas é a ação de Deus, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E a gente não reconhece. Ou melhor, a gente nem faz questão de reconhecer. A gente atribui a nós. Não, se eu não tivesse feito aquilo, não, óbvio, não teria acontecido. Mas você nem sabe que Deus trabalhou por trás de tudo isso, para que aquilo acontecesse. Houve um mover de Deus. E quando a gente entende, a gente reconhece Deus em todas as áreas da nossa vida, não só simplesmente na salvação, porque esse é o interesse da maioria das pessoas, o medo de ir para o inferno, então, vou receber Cristo, tal. Mas só quer como Salvador, porque como Senhor, eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar à minha vida, eu tenho que renunciar às minhas vontades, eu tenho que viver debaixo da vontade dEle, eu tenho que obedecer à palavra dEle. Senhor, eu não sei não, Salvador até que vai. Sendo assim, irmãos, reconhecer pode se referir tanto a esse reconhecimento de identificação, quanto à valorização de Deus nos feitos que envolvem a nossa vida. E quando fazemos isso, o resultado está no próprio versículo. Ele endireitará as nossas veredas. Ou seja, Deus nos guiará. Deus corrigirá os nossos rumos. Nos conduzirá nos caminhos mais seguros. E isso com certeza nos trará alívio e descanso. Porque confiar em Deus não pode ser algo raso, que fique somente no campo da filosofia, das palavras. Mas precisa ser algo mais profundo, mais intenso, mais prático, sabe? A ponto desse reconhecimento atribuir a Deus o mérito em tudo o que acontece na nossa vida.
Isso é reconhecer Deus em todos os caminhos. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ora, isso já fica claro para nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós devemos reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida. Seja no financeiro, nos relacionamentos, nas conquistas, nas escolhas, nos planos, mas até mesmo nas dores, nos desertos, nas turbulências. Deus está em tudo. Ele está o tempo todo conosco. Quando Deus é reconhecido em tudo, irmãos, Ele endireita as nossas veredas. Ele guia os nossos passos. Ele ajusta o rumo da nossa vida. Ele corrige a rota. Ele abre novos caminhos. Mas para isso nós precisamos reconhecê-lo, para que Ele possa nos guiar. E quando reconhecemos Deus em tudo, Ele se torna o centro, o ponto mais importante da nossa vida. Aquele que tem a primazia, não o último recurso, como a gente faz. Porque a primeira coisa que a gente faz é buscar recursos, aí deixa Deus por último. Mas quando as coisas acontecem, será que nós dobramos o nosso joelho, buscamos a Deus primeiro para dar a direção para nós? Senhor, me ajuda. O que eu faço? Me instrua, me direciona, me capacita, me dá estratégia. Envia pessoas. Nós não fazemos. Você tem reconhecido o Senhor em todos os teus caminhos? Reconheça Jesus hoje como o agente principal da sua vida. Se você está aqui hoje, é graças a Ele. Ele tem te dado condição. Ele tem te sustentado. Ele tem cuidado de você, da sua família. Ele tem te protegido. Ele tem te dado saúde. Ele não tem deixado faltar nada para você. Reconheça. O seu trabalho, foi a Ele que abriu aquela porta. Ele te abençoa por meio dele. É Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas. Reconheça que o que você tem, onde você está, o que você é hoje é mérito de Deus. Porque um dia você foi alvo da graça dEle, da misericórdia dEle. E também da sua salvação. Ele mudou o rumo da sua vida. Você estava perdido. Ele te deu um novo caminho, um novo e vivo caminho. Você está aqui hoje. Sendo assim, irmãos, essa mensagem ela é um convite para vivermos uma vida de descanso, baseado nessa confiança em Deus. Deus nos chama hoje a render o nosso coração, a renunciar à nossa autossuficiência e reconhecer Deus em tudo. Porque confiar em Deus é mais do que acreditar, é descansar. Descansa no Senhor. Eu não sei o que está passando no seu coração, eu não sei o que é que te aflige, eu não sei quais são as suas preocupações, mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa manhã. Descansa. Descansa no Senhor. Descansa. Descansar no Senhor é andar sem ver, mas sabendo que Ele está vendo por você. Deus endireita as nossas veredas, Ele nos conduz pelos caminhos seguros e nos proporciona esse descanso. Talvez você se identifique com essa mensagem hoje. Talvez você esteja assim, tentando resolver do seu jeito, pelas suas próprias forças, mas não está dando certo. E Deus te chama nessa manhã, filho, descansa, confia em mim, vai dar tudo certo. Faça o que está escrito lá em Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e o mais ele fará. Esse é nosso Deus, amém? Nós precisamos exercer essa fé, essa confiança, para que a gente possa descansar em Deus. Entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos de Deus e descanse. Não que você não tenha que fazer nada, mas entenda, tudo está no controle dele. Entende? Porque confiar em Deus é deixar a sua vida ser conduzida por ele. E descansar. Que você possa descansar o seu coração nessa manhã. Não permita que as preocupações tomem conta do seu coração. Tire a sua paz. Jesus disse, olha, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E não vou-la dou como o mundo dá. O mundo traz uma paz que é baseado nas circunstâncias. Mas Jesus traz uma paz em meio às circunstâncias. É quando as pessoas olham para você, nossa, mas o que está acontecendo na tua vida, como que você consegue ficar em paz? Eu fico porque eu confio em Deus. Eu confio no Deus que eu sirvo. E Ele traz paz ao meu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que você possa refletir nessa manhã sobre essa mensagem. Confiar em Deus na prática exige rendição, exige renúncia e exige reconhecimento.